filhinhos! Tudo bom com vocês? Que alegria estar aqui com vocês hoje no maior evento de língua portuguesa online e gratuito. Eita, professor, tô feliz também, professor. Essa coisa mais bonitinha, mais sensual da minha vida. Eu sei, gente, só uma fofurinha, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui com você. Já deixa aí os comentários, quais são suas expectativas. Coloca aí embaixo se você tá gostando, o que você quer ver nas próximas semanas de língua portuguesa. Comenta pra mim, coloca aí a sua sugestão que eu vou ler tudo, eu vou acatar o que vocês estão colocando, tá, gente? Eu sigo muito o que vocês falam. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você conheça sou eu. Não é verdade, gente? Porque tem muita gente que tá me conhecendo agora, então muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Pamba, do canal Redação e Gramática Zica, um dos maiores canais de língua portuguesa da internet. E hoje eu estou aqui me apresentando para você, porque eu quero trazer um conteúdo, quem já é meu aluno há algum tempo, tanto na nossa plataforma, quanto no YouTube, quanto quem me segue lá no Instagram, sabe que eu não trabalho com resumo, eu sou aquela professora que passa tudo detalhadamente, você tá entendendo? Porque eu quero que você entenda detalhe por detalhe da língua portuguesa e pare de ter dificuldade com algo que é fácil, gente. Pensa, ninguém sabe melhor língua portuguesa que você é um falante do idioma. O que você aprende aqui comigo? Você aprende regras e aplica essas regras. Eu sempre falo para vocês, gramática e redação não é dom, é técnica, e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Eu sou aquela pessoa que ouvi um dia de um professor que se eu dependesse de dar aula para viver eu ia morrer de fome, não é mesmo? Ó, quem será que estava errado? Eu amo o que eu faço. Amo dar aula, eu amo estar aqui com vocês, gente. Eu amo. Vocês percebem, os alunos gostam de mim? Eu posso falar que as pessoas gostam de mim, as pessoas gostam de mim. Sabe por que as pessoas gostam de mim? Porque eu não sou falsa. Porque eles percebem que eu gosto de fazer isso daqui. Eu gosto da aula, eu gosto de interagir com vocês. Por isso que eu fico muito feliz de fazer uma semana como essa, para trazer muito conteúdo de graça e de qualidade, beleza? E eu sou a pessoa que ele falou que eu ia morrer de fome. Não é mesmo? Quem será que tá errado? Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes você, quem que é você? Né? Nós temos muitas pessoas na nossa vida, às vezes até um parente, uma pessoa que a gente ama muito, que fala assim, ai, desiste disso, criatura, ah, mas é muito difícil, ah, passar em medicina, ah, aquela vaga do concurso. Gente, presta atenção, você não precisa de todas as vagas, não. Medicina abre lá uma turma, você precisa de uma só. Você estuda, você batalha, você foca nos seus estudos por uma vaga, você não precisa de todas. Tudo bem? Foco na sua meta. Muita gente, às vezes, alguns parentes, algumas pessoas próximas de nós, falam isso com medo da frustração que você pode ter lá na frente. Mas não se assuste. Sabe por quê? Porque ninguém se conhece melhor do que você. Ninguém conhece você como você. Criatura, você sabe lá no fundo da sua capacidade, você sabe que se você focar, se você criar um planejamento de estudos, se você seguir este planejamento de estudos, ninguém te segura. Vocês estão entendendo? Pare de colocar crenças limitantes, eu vou falar sobre isso com vocês. Pare de colocar crenças limitantes na sua cabeça. Isso são coisas que só existem, as nossas crenças, elas só existem para nos deixar na zona de conforto. E aí eu pergunto a você, na zona de conforto, onde você está hoje, está bom? Porque se não tiver, é hora de você fazer diferente. Tudo bem? Eu fiquei muito tempo dando muitas aulas em cursinhos, eu amo fazer isso. Só que eu podia atingir mais pessoas com o meu conhecimento, com a minha alegria. E é isso que eu vim fazer na internet. Tudo bem? Trazer aquilo que eu acredito de uma forma exemplar para que todos entendam. Quando eu virei professora, os alunos eles costumam gostar muito do meu método de aula. Por quê? Porque eu sempre pensei o seguinte, eu também estudei em escola, eu também fiz cursinho, e eu sempre pensei assim, como que eu posso explicar um conteúdo de uma forma que eu gostaria que o professor explicasse e eu entendesse? Porque às vezes a gente passa as coisas de uma forma tão complexa que nem é. Quando eu entrei na faculdade, quando eu fui estudar profundamente o nosso idioma, eu falei, mas não é tudo isso, não é difícil da forma que parecia, sabe? Quando os alunos, eu dou uma aula de objeto direto ou de um assunto mais complexo, na sintaxe, alguma coisa, e vocês passam a entender, vocês falam assim, professora, eu não acredito que era isso. Gente, não é difícil, é só a metodologia que a gente usa para passar. Então eu sempre crio as minhas aulas pensando o seguinte, como que eu gostaria que alguém me explicasse isso da maneira mais simples possível
para que eu consiga aplicar na minha vida, para que eu consiga aplicar na minha prova, para que eu consiga gabaritar. Porque é possível, vocês entendem? Gente, para complicar a vida já tem um monte, né, gente? Eu tô aqui para descomplicar a tua vida, beleza? Então, é isso. Eu quero que vocês saibam quem sou eu. Eu sou uma pessoa que estuda muito. Eu fui fazer mestrado, eu fui fazer um monte de coisa na área de comunicação, pós-graduação, um monte de coisa, para ficar cada vez mais apta a dar aula e cada vez com aulas melhores para vocês. Podem acreditar, tudo bem? Eu amo o que eu faço, eu acho que eu tenho que estar constantemente estudando para sempre trazer o melhor e mais atualizado conteúdo, beleza? E acredito em você, tudo bem? Acredite em você. Se eu nem te conheço direito, criatura, e eu acredito, senão eu não estaria aqui trazendo esse conteúdo para você. Tudo bem? Às vezes falta gente mesmo acreditar um pouquinho. Sabe? Às vezes a gente fica tipo, mas é tão difícil, sabe o que eu falei das crenças que eu vou explicar um pouquinho? Pois é, gente, a gente fica se bloqueando, a gente bloqueia o nosso futuro, a gente bloqueia chegar mais rápido no nosso sonho. Então tire algumas coisas da sua cabeça. E se não é uma pessoa que te ama muito, é aquela pessoa de fora que fica falando, mas é difícil, tenta outro curso, é inveja. Posso garantir a você, hein? Tira essa pessoa aí de... né? Não, é difícil. Por que você não tenta outro curso? Por que você vai ficar fazendo concurso? Consegue um emprego aí, um outro emprego aí, tá bom. Invejoso. Não tá fazendo o que eu tô fazendo, não tá tentando algo melhor pra sua vida, não tá estudando, fica tentando me bloquear, né, criatura? Sai da minha vida. Sai. Tudo bem? Hashtag fica a dica. E claro, gostaria... Aquela, né, dá uma bronca, fala um montão e de repente, muito obrigada. Obrigada por quê? Obrigada por estar aqui. Obrigada por confiar no meu trabalho, por me dar um voto de confiança se você não me conhecia, de vir até aqui e acompanhar esse conteúdo que eu vou passar muito bacana para vocês, beleza, gente? A importância de estudar redação e gramática. Qual que é a importância, gente? Basicamente, né? Ele é quem define, principalmente a redação, muitas vezes define quem fica com a vaga e quem não fica com a vaga. E a gramática também, né? Quanto mais questões de língua portuguesa você acerta, mais próximo do seu sonho você fica. Normalmente ele é um dos critérios de avaliação, tudo bem? Tem um pouco mais de peso nas provas. Muitas provas colocam mais peso na gramática, beleza? Então, eu acho um pouquinho importante. Qual que é a parte boa? É fácil. A parte boa é que é fácil. É técnica pura, não é dom, tá? Não é dom, não é nada disso. E o que eu vou passar ao longo dessa aula aqui? Gente, eu montei uma aula muito completa, eu espero que vocês apreciem essa aula do começo ao fim, porque eu vou mostrar para vocês o roteiro do que nós veremos ao longo dessa aula. Ela é muito completa e quem seguir não tem como não se dar bem. Eu aplico isso com os meus alunos da plataforma, eles são aprovados, nós temos um índice de aprovação altíssimo na plataforma, porque é método, a gente pega, aplica, não tem como dar errado, não tem segredo, beleza? Olha só, coloquei umas observações aqui. Eu não vou ensinar aqui todas as técnicas de redação, coloquei um asterisco, porque não todas, porque eu não tenho como explicar todas as técnicas de introdução, todas de desenvolvimento, isso é um curso inteiro, né, gente? Eu não tenho como explicar todas, mas eu coloquei um asterisco porque eu acabei colocando muitas técnicas de redação aqui pra vocês, mas não todas, beleza? Não tem como, isso é um curso inteiro, por isso que tem o curso lá no nosso site, tem o curso também, eu tenho umas aulas no YouTube pra você acompanhar parte por parte, beleza? Mas sim um roteiro completo pra quem não faz ideia de como começar. Então, gente, só explicar uma coisa aqui a respeito desse ponto. Eu montei nesta aula 2 planos de estudos focados em redação. Para quem não sabe por onde começar, quem nunca estudou o texto, nunca fez uma produção textual ou tem uma produção textual ainda muito iniciante, e também um plano de estudos focado para quem já estuda, para quem já tem um pouco mais de desenvolvimento na produção textual, beleza? Então são 2 planos de estudos distintos e eu vou mostrar eles para vocês, beleza, gente? Então, se você está no nível 1 ou no nível 2, que eu faço a separação desta maneira, não se preocupe, essa aula também é para você, certo? Para todo mundo. Construir um repertório, mais aprender técnicas, mais tudo da gramática, eu coloquei aqui esse tudo aqui para cá e para lá. Ocorre tudo ao mesmo tempo, né? Quando você entra na nossa plataforma, eu vou falar da plataforma que eu tenho mais conhecimento, né? Tem lá os planos de estudos, você não estuda só redação ou só gramática, você estuda tudo ao mesmo tempo, um pouquinho cada semana. Por quê? Porque para escrever bem,
Para escrever bem, para escrever corretamente, você precisa entender gramática. Você tem que aprender a construir um repertório. Eu vou ensinar para vocês nessa aula quais são as técnicas, o que você tem que fazer para construir um repertório, inclusive eu coloco lá aqui na aula, que é como melhorar os argumentos. Como que você constrói um repertório, como que você adquire conhecimento para melhorar seus argumentos na redação, beleza? Porque se você tiver os argumentos bem formulados aqui, depois é só aplicar alguma técnica de argumentação e pronto. 1000 total, beleza? Aprender as técnicas, mais aprender a gramática, mais aprender técnica de redação. Gente, tudo ocorre ao mesmo tempo e não é difícil. É difícil para um gringo que vai aprender língua portuguesa. Você, falante do idioma, só vai aplicar as técnicas. Pensa nisso, tá? O que veremos ao longo dessa aula? Como fazer uma redação nota máxima? Regras básicas da redação. Se você falhar nas regras básicas, sua redação pode ser anulada de cara, tudo bem? Argumentos. Como aumentar o meu repertório, como que você consegue adquirir mais conhecimento, onde que você busca essas informações e como que eu faço com essas informações. Não adianta ter um mundo de informação se você não souber como ajeitá-las e como formar a sua opinião, beleza? Plano de estudo, eu vou mostrar para vocês como criar um plano de estudos para a redação em 2 níveis e 10 passos básicos para fazer uma redação. Tanto para quem está começando, quanto para quem já tem uma produção textual um pouco mais avançada, beleza? Independente do nível que você esteja, quais são os 10 passos básicos? Como que eu monto aquela redação para enviar, para ser corrigida, enfim, para trocar com o meu amigo. Beleza, gente? Fácil? Tranquilo? Então tá, eu já vou começar fazendo o quê? Dando uma comida de rabo em você. Importante. Se você vai assistir a minha aula, é importante que você se livre das crenças limitantes. Você já ouviu essa expressão, crenças limitantes? Pois é, são algumas coisas que nós vamos crescendo com aquilo na nossa cabeça e que nos limitam a fazer, às vezes, só o básico, a não sair da nossa zona de conforto. Ou seja, se você é meu aluno e eu vou cobrar isso de você do começo ao final do nosso curso, tanto aqui, quanto no site, quanto no YouTube, você vai me ver sempre, lá no Instagram também, sempre cobrando isso muito de vocês. Não tenho dom para redação. Não tenho dom. Redação não é dom, redação é técnica, não precisa ter dom para nada. Tudo bem? Eu não acredito, gente, eu sou uma pessoa assim, eu não acredito muito nesse negócio de dom. Eu acredito em aptidão. Realmente, tem gente que tem mais facilidade com números para fazer contas, tem gente que tem mais facilidade com texto, mas não é dom, pelo amor de Deus. Eu sou formada em letras, eu tenho inclusive técnico em contabilidade. Vocês sabiam disso? Eu tenho técnico em contabilidade. Meu pai é contador. Olha, professora, não sabia disso não. Pois é, já trabalhei com meu pai. Eu tenho uma aptidão para a área de humanas, eu gosto de ler, eu gosto de texto, eu gosto de fazer análise de textos, eu tenho uma facilidade com isso. Mas não significa que, quando eu fiz o técnico em contabilidade, que eu não saiba trabalhar com números. É só estudar, é só focar. Eu sei fazer. Deu para sacar, gente? Então, tira isso de não tenho dom, arranca isso da sua mente agora. Trabalha isso, hein? Somente fulano leva jeito para isso. Tira fulano da sua vida, para de se comparar com as pessoas. Não interessa que fulano tem jeito pra isso ou não. Estou falando de você, fulano não me interessa. Eu estou falando de você. Sim, professor, você está comendo meu rabo? Estou comendo teu rabo para você tomar vergonha nessa sua cara. Tudo bem? Ai, fulano leva jeito pra isso, eu sou um pouquinho mais de exatas, não interessa. Sabe por quê? Porque você vai ter redação na sua prova do mesmo jeito. Tanto você quanto o fulano. Então não é bom? Você está preparado? Então tira isso da sua vida também. Eu não sou de humanas, é complicado. Criatura do pântano, você não me irrita não, tudo bem? Se é técnica, todo mundo está apto a aprender. Para de colocar, você fica colocando crenças limitantes na sua cabeça só para não sair da zona de conforto. Estuda, não tem segredo. Eu vou mostrar para vocês. Aprende a técnica, aplica a técnica, faça exercícios, escreva texto, repita. Leia no conteúdo, resumo. Eu explico isso tudo para vocês, não é dom, é técnica, é aprender conteúdo, tudo bem? Não tive uma boa escolarização. Você está... Olha a pessoa que vos fala aqui. Você está em uma aula com a Pamba, amor. Essa desculpa da escolarização acabou agora aqui para você também, tudo bem? Porque eu explico o conteúdo do começo
ao fim, do nível básico ao avançado. Então esse negócio da escolarização acaba aqui para você também. Eu sei que muita gente teve defasagem sim na escola, todo mundo teve, mas agora você tem a oportunidade de estudar com uma pessoa que está disposta a te ensinar do básico ao avançado. Então não interessa o que a sua escolarização deixou de fazer por você. A partir de agora você vai aprender o que você deveria ter aprendido. Ponto. Tudo bem? Tira isso da sua cabeça. Sabe por quê? Porque isso acaba se tornando uma desculpa que a gente dá pra gente para não fazer o que precisa ser feito. Você entende? Ah, eu não tive uma boa escolarização, eu fiquei com defasagem no meu ensino. Dane-se! Você está estudando agora. Você está aqui comigo agora, com uma pessoa que quer te ensinar o conteúdo que você não aprendeu ou que você esqueceu. Ponto. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar. Olha que bonito isso. Você pode mudar o presente e o futuro. Isso você tem controle. Do passado você não tem. Também fiquei emocionada. Olha só, para tirar uma boa nota, você precisa saber as técnicas do texto solicitado. Agora eu tô focando um pouquinho na redação, né? Mais os critérios da banca, mais treino. Essa é a fórmula para aprender redação. Técnica do texto solicitado, uma dissertação, uma carta, um e-mail, você tem que saber. No caso aqui, essa aula a gente vai focar na dissertação, tudo bem? Que é o texto mais pedido, tudo bem, gente? Técnica do texto solicitado, critérios da sua banca, concurso público, Enem, vestibular, cada um tem um critério de avaliação, né? Eles explicam lá como que eles avaliam a redação, como que a nota é feita. E treino. Treinar. Isso é extremamente importante quando a gente fala de redação. Não adianta aprender a técnica de algo e não ir para o treino. Você não aprendeu nada, tudo bem? Você só viu algo, mas você realmente não sabe aplicar esse algo. Beleza? Vai ter professora? Beleza. Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo. Então, vamos entender o que realmente o corretor quer. Porque, gente, primeira coisa, texto claro. Professora, eu não sei palavras bonitas, eu não sei palavras difíceis, eu não sei... Gente, cuidado, escrever bem não é escrever difícil, não é saber um vocabulário difícil, não é nada disso. Escrever bem é escrever com coesão, com coerência, de forma clara e objetiva. Tem muito aluno que sabe, tem um bom vocabulário, mas às vezes não domina muito bem aquele tema. Aí o cara pega e faz o quê? Começa a escrever palavras complexas, começa a ser prolixo. Ó, falei bonito agora, falei elegante, não é não? Olha só, ele começa a escrever palavras só para encher linguiça. E o corretor percebe isso, desconta a nota, tá bom? Então não adianta. Escrever bem, gente, não fica preocupado com isso. É escrever com as palavras que você já sabe, só que elas devem estar bem organizadas, para que ele entenda. Tudo bem? Olha só, o que os corretores querem quando ele pega a sua redação? Eles querem um texto claro, com coesão e coerência, ou seja, você tem que conectar bem as palavras da sua oração, você tem que conectar bem os parágrafos do seu texto, tudo bem? Eles querem um texto objetivo. Não significa que escrever lá 8 parágrafos é escrever bem. Às vezes você escreve um de introdução, um argumento muito bom e uma conclusão muito boa e você tira uma nota excelente na redação, porque escrever muito não é sinônimo de escrever bem. Então já tira esse medo que você tem aí dentro da sua cabeça, que tem que escrever demais para que você escreva bem. Inclusive, se você pegar as redações com notas altas, você vai ver que a maioria fica ali entre 22 e 25 linhas. Então, isso não é sinônimo de escrever muito, né? Não é sinônimo de escrever bem. Com as técnicas da tipologia solicitada, é isso que eu vou explicar para vocês, quais são as técnicas do texto. Nós vamos focar na nossa aula no texto dissertativo, que é o mais solicitado no Enem, nos vestibulares, no concurso público, tudo bem? Então não adianta você chegar lá e escrever com as técnicas de uma narrativa. Seu texto vai ser o quê? Zerado, né, criatura? Por quê? Porque ele pediu dissertação. Se você está escrevendo com técnicas de texto narrativo, sua redação será zerada, tudo bem? E que siga o tema. Se ele pede para você falar sobre saúde pública e você vai falar sobre mobilidade urbana, sua redação sobre mobilidade urbana pode estar incrível, mas vai ser zerado também, porque eu não pedi esse tema. Você tá fazendo o quê? Tá gerando modinha agora? Você é o devastador, você tá gerando modinha agora na redação, não pode. Tem que escrever dentro do
tema pedido, tudo bem? Nosso foco nessa aula será o texto dissertativo argumentativo. Então, nessa aula eu não vou falar sobre narração, eu não vou falar sobre descrição, eu não vou falar sobre carta, não, nada disso. Eu vou focar no texto dissertativo argumentativo, que é o mais solicitado nas provas, beleza, gente? Olha só, tipo de texto, dissertação, estrutura e número de parágrafos. Existe uma estrutura a ser seguida e existe ali um número de parágrafos. Por que eu coloquei número de parágrafos? Porque vocês me perguntam muito sobre isso. Inclusive, coloca aí nos comentários pra mim, tá? Você tá com dúvida na questão dos números de parágrafos? Fala pra mim se isso daqui deu uma iluminada na sua mente, beleza? Olha só, qual que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu tenho que ter na introdução? O seu ponto de vista em terceira pessoa. O que é terceira pessoa, professor? Você não pode escrever um texto dissertativo argumentativo, escuta o que eu estou te falando, hein? Primeira pessoa. Você não pode se comprometer com nada que está escrito ali e você tem que manter um distanciamento do leitor, porque você vai convencê-lo por meio de argumentos. E qual que é a melhor forma de fazer isso? Terceira pessoa. Se você escreve, olha só, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Se você escreve o texto dissertativo em primeira pessoa, não deixou de ser uma dissertação, só que é uma dissertação subjetiva. Existem 3 tipos de dissertação. Existe a dissertação subjetiva, existe a dissertação expositiva e existe a dissertação argumentativa, que é isso que a prova quer que você faça. Qual que é a técnica da dissertação subjetiva? Escrever em primeira pessoa. Qual que é a técnica da dissertação argumentativa? Escrever em terceira pessoa. Se você foge disso, sua redação pode ser anulada. Eita, professora, mas eu ouvi alguém dizer que quando você escreve em primeira pessoa, para não sei o que, ouviu errado, esquece isso. Tá bom? Ah, professora, esquece isso. Se você não quer ter a sua redação anulada, você deve escrevê-la sempre em terceira pessoa. Você nunca pode escrever no seu texto, lá no Enem, no vestibular, no concurso público, a não ser que o edital peça, você nunca pode escrever eu acho. Você sempre tem que colocar acha-se, porque você não se compromete com nada que está escrito e mantém o distanciamento do leitor, que são técnicas desse texto. Beleza, gente? Então, na introdução, você vai apresentar a sua tese, que é o seu ponto de vista em terceira pessoa. Professora, beleza, é o seu ponto de vista a respeito daquele assunto, certo? No desenvolvimento, você vai apresentar argumentos para convencer o seu leitor da sua opinião em terceira pessoa também. Tudo bem? Eu sempre chamo a atenção de vocês para a terceira pessoa, porque eu vejo aluno perdendo nota e perdendo redação porque escreve na pessoa errada. Tudo bem? O texto incrível, na pessoa errada, redação anulada. Tudo bem? Olha só, desenvolvimento. Apresente argumentos para convencer o seu leitor da sua opinião. Daqui a pouco eu vou mostrar umas perguntinhas que vão ajudar a dar uma luz em cada parte do texto, tá bom? Então, conclusão. Você vai concluir, você vai fechar o seu texto retomando a tese e acabou, se for o caso do vestibular e de um concurso público. Se for Enem, aqui dentro, você, além de retomar a tese que você escreveu lá na introdução, você terá que propor uma solução para o problema. E eu vou mostrar para você como que você propõe uma solução realmente eficaz. Agora, tudo bem, falamos rapidamente da estrutura. Número de parágrafos, que é algo que vocês têm bastante dúvida. Quantos parágrafos de introdução? Um parágrafo somente de introdução. Ah, professora, pode ter 2? Não. 2 parágrafos de introdução não faz muito sentido. Você precisa de uma introdução para fazer uma introdução, criatura? 1 parágrafo de introdução. Acabou, tudo bem? Você apresenta o tema ao leitor e o seu ponto de vista em terceira pessoa no final da introdução. Desenvolvimento. Pode ter 1 parágrafo, 2 ou até 3. Por que eu estou falando até 3? Porque você tem uma redação de 30 linhas para fazer. E você vai ter que separar essas 30 linhas com introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo ou errado? Certo, professor. Então, como que você vai fazer tantos parágrafos em 30 linhas? Não dá para você desenvolver nenhuma ideia, porque os parágrafos ficam muito pequenininhos, aí não dá para desenvolver, fica ruim para ler. Beleza? Então, 1, 2 ou 3. E conclusão? Pode ter 1 parágrafo de conclusão ou 2. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. 1 parágrafo de introdução com 2 de desenvolvimento. Show!
Tem gente que faz assim, ó. Existe uma técnica de argumentação que é a causa e consequência. Em um parágrafo a pessoa dá a causa do problema, faz até um contexto histórico. Você costuma usar? Coloca aí pra mim pra eu saber. E no segundo parágrafo coloca a consequência disso hoje, por que está assim hoje. E aí vai pra solução, dando a solução para este problema, beleza? Aí tem aluno que fala assim, você pode fazer a conclusão da seguinte forma. Você pode dar um parágrafo para somente o projeto de intervenção e um parágrafo bem pequenininho só para retomar a tese e fechar o texto. Ou você pode fazer um só na conclusão, com o projeto de intervenção e com o fechamento do texto. Se o seu edital não pede solução para o problema, se é um concurso, se é um vestibular, eu indico a você que faça somente um parágrafo de conclusão. Porque assim você acaba tendo até mais espaço para desenvolver mais ideias, né? Mas olha só, então uma lição que fica pra gente. Quantos parágrafos, no mínimo, a sua redação tem que ter? 3. No mínimo. Eu já briguei com aluno de saia, porque eu não tô aqui para agradar não, eu tô aqui para te ensinar, para você aprender, eu gosto de ensinar por meio do trauma. Então olha só, o cara me entregou a redação lá na plataforma com 2 parágrafos gigantes. 2 parágrafos. Já falhou ali na estrutura do texto. Sua redação já é reduzida, a sua nota da redação já é reduzida pela metade. Por quê, professora? Porque você falhou na estrutura. A estrutura, ela diz obrigatoriamente que tem que ter pelo menos um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Quando eu olho a sua redação e eu não enxergo 3 parágrafos, você já tem um problema grave comigo. Por quê? Porque eu vou sim reduzir a sua nota para chamar a sua atenção nisso. E por que eu tenho que fazer isso? Porque senão lá no dia oficial da sua prova, se você fizer isso, sua redação vai ter uma nota baixíssima e a culpa é sua, que não prestou atenção. Tem que ter no mínimo 3 parágrafos, beleza? No mínimo 3. Gente, cuidado para não fazer 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e 2 de conclusão. Fica uma redação muito longa, eu acho que você não tem tanto espaço para isso, beleza? O que eu costumo indicar? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 2 ou 1 de conclusão. Show de bola? Você não tem tanto espaço, são 30 linhas. Senão você começa a perceber que seus parágrafos vão ficando bem curtinhos e aí você não desenvolve realmente a ideia e pode ficar com um argumento um pouco mais fraco, tá bom? Olha só, organização das ideias e rascunho. Ah, professora, é verdade. É porque muitas vezes a gente pega um tema e aí a gente sabe muita coisa sobre aquele tema. E a gente fala assim, putz, como que eu vou organizar? O que eu vou falar sobre isso? Então existem algumas técnicas que eu ensino a vocês ao longo do nosso curso, também nas aulas do YouTube, eu faço muitas lives lá ao longo da semana, você acompanha e eu ensino técnicas para organização do pensamento. E uma das formas mais eficazes de organizar o seu pensamento é em tópicos. Tópicos de todas as ideias que surgirem lá na sua mente. Eu vou fazer um resumão aqui, o resumo do resumo, tá, gente? Eu explico isso detalhadamente ao longo das nossas aulas, mas ó, o resumo do resumo. Suponhamos, eu vou dar um exemplo clássico, suponhamos que o seu tema seja, sei lá, saúde pública no Brasil. Como resolver esta questão? O problema da saúde pública no Brasil. Você, olha o que eu coloquei aqui, anote o que vier à sua cabeça, não existe ideia certa nem errada. Coloca tudo o que vier no papel, não fique elaborando muito não. Põe tudo que vier na sua cabeça, depois você olha e seleciona. Show? Então você... Opa, cliquei aqui, ó. Você coloca lá. Ah, quais são os problemas na saúde pública do Brasil? Ah, falta de médico, falta de medicamento, faltam leitos... Falta a equipe, né, mais profissionais, enfermeiros, técnicos em enfermagem, atendimento, enfim. Você vai colocando, não existe certo nem errado, vai colocando tudo que vem na sua cabeça sobre isso. Aí depois você vai passar uma linha lá no seu rascunho e vai colocar tudo que vier na sua cabeça, quais são as possíveis soluções para este problema. Eita, professora, é verdade, eu nunca pensei em fazer isso. Pois é, meu amor, vem comigo que é sucesso. Olha só, você coloca lá, uma possível solução é investimento não sei o que, uma possível solução é bolsa de não sei o que para mais profissionais. Então você vai colocando tudo que vem na sua cabeça. Depois você seleciona qual é a melhor ideia, qual é aquela que você vai usar lá na sua redação. Então esta é uma forma, eu estou passando aqui o resumo, tá, gente? É uma das formas eficientes de começar a organizar o seu pensamento. E observe que eu coloquei aqui uma palavra chamada rascunho.
Ah, não, professora, coloca aí nos comentários, eu quero ver você colocar aí. Você é do grupo dos alunos? E tudo bem, só que você não vai mais fazer isso a partir de agora, tá? Você é do grupo dos alunos que chega na redação, faz a redação já direto na folha oficial para se livrar? Eu já fiquei aqui, ó, nervosa aqui, hein? A partir desse momento, você é meu aluno, você não faça mais isso. Você estuda um tempão para chegar naquele momento da redação, para você se livrar dela. Existe uma técnica que eu desenvolvi, tá? E eu explico essa técnica ao longo do nosso curso. Eu já fiz algumas lives também no YouTube explicando essa técnica, que mais de 80% dos nossos alunos que aplicam ela na hora da redação têm uma nota acima de 800. Ponto. É dado, tudo bem? Os meus alunos que aplicam as técnicas, a metodologia que eu desenvolvi para fazer a redação, revisar a redação, passar a limpo. Então eu consegui desenvolver uma técnica que o aluno consegue fazer a redação em 1 hora e passar a limpo. Gente, uma redação de 30 linhas, 1 hora é suficiente. O que falta é método. Às vezes a gente não sabe como começar, a gente não sabe a estrutura. É isso que eu explico para vocês ao longo das nossas aulas. Tanto no curso quanto no YouTube. Então não se preocupe. Lá no meu Instagram eu também dou várias dicas, então não se preocupe. Olha só. Rascunho. Você tem que fazer o rascunho da sua redação. Nunca faça direto na folha oficial. Você estudou muito ao longo do período, ao longo de 1 ano, ao longo de 6 meses. Eu não sei quando que você vai começar a estudar, tudo bem? Quando que você vai criar o seu primeiro plano de estudos para jogar tudo fora, para se livrar logo. Pelo amor de Deus, criatura, não seja essa pessoa. Mas você já foi essa pessoa? Coloca assim, ó, coloca aí nos comentários, hashtag eu já fui essa pessoa, tudo bem? Olha só, perguntas para cada parte. Ah, não, você não vai fazer isso não, José. Eu vou fazer isso sim, que eu sou uma pessoa que te ama, eu sou uma pessoa que te quer bem, eu sou uma pessoa que quer ver você, o quê? Arrasar na redação. Qual é a pergunta que você deve fazer para escrever cada parte da redação? Muitas vezes a gente não entende, né, o que cada parte cobra da gente. Então, quais são as perguntas que você deve responder dentro de cada parte? Por exemplo, na introdução. Primeira coisa que você vai colocar lá. O que eu penso sobre esse assunto? Antes de escrever a introdução, antes de aplicar qualquer técnica, você tem que pensar o que eu penso a respeito desse assunto. Qual a minha opinião? Observe que eu coloquei o asterisco ali, ó, porque é a sua opinião em terceira pessoa. Terceira pessoa. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Sei lá, suponhamos que o tema seja as cotas nas universidades federais. Muitos vestibulares acabam cobrando esse tema. Você concorda? Você discorda? Quais são os argumentos que você vai usar aqui, ó, para comprovar isso? Tudo bem? Mas você tem que ter isso muito claro na sua mente. Por isso que lá daqui a pouquinho, na nossa aula, eu vou explicar para você como ganhar repertório para melhorar os seus argumentos. Tudo bem? Então, sempre em terceira pessoa. Lembrando, se você é a favor de um assunto ou se você é contra, não existe certo nem errado. Você vai ter que defender isso nos argumentos. Tudo bem? Ah, professor, eu sou a favor das cotas, por causa disso, disso, disso. Eu sou contra as cotas, por causa disso, disso, disso. Os dois estão certos. Cada um com seus argumentos. Show de bola? Beleza? Desenvolvimento. Quais são as perguntas que eu tenho que responder dentro do desenvolvimento para deixar os meus argumentos mais fortes? Por exemplo, como que eu vou provar o meu ponto de vista? Como que eu provo? Ah, por causa de um momento histórico que fez com que fosse assim hoje. Tudo bem? Quais as causas desse problema? Quais as causas do problema que você está apresentando ao leitor? Quais as consequências? Existe uma técnica de argumentação que é de causa e consequência. O aluno coloca as causas do problema em um parágrafo e as consequências, com o ponto de vista dele defendido, no segundo parágrafo de desenvolvimento. É uma técnica, você pode usar. Eu explico diversas técnicas ao longo das nossas aulas, tudo bem? Como isso acontece hoje? Como que esse problema acontece hoje? Ele existe até hoje? Claro, né? Porque se ele está caindo na redação, ele existe. Então, ele existe até hoje. Por que ele existe até hoje? O que eu já li a respeito? Você consegue trazer alguma citação, algum dado estatístico, alguma matéria de jornal, de revista que você viu alguém falando sobre? Coloca no desenvolvimento para deixar seu argumento mais forte. Show de bola? Tudo bem? Facinho, né? Tá tranquilo até aqui. E na conclusão? Pergunta que você pode fazer lá na conclusão. Que lição pode ser tirada disso? Qual a lição que você tira a respeito disso? Como isso pode ser resolvido de forma eficaz? Então esse aqui, coloquei o asterisco, que é principalmente para quem faz Enem.
Você tem que propor uma solução para o problema. E quando eu falo propor solução, amor do meu coração, você não pode virar e falar assim, esse problema precisa ser solucionado para que a sociedade melhore, é preciso fazer mais investimentos. O que tem que fazer, eu sei. Agora eu quero saber como. Dá uma olhada nesse exemplo de solução, de conclusão de redação e como realmente fazer uma solução eficaz para o problema. Dá uma olhada. Assim, uma solução viável ao problema apresentado seria por meio de uma intervenção do Estado, criando um dia específico do ano letivo em colégios públicos e privados que chamaria Jovem Politizado. Nele, os jovens participariam de palestras, workshops e debates diretos com políticos, cientistas políticos e especialistas da área que aproximariam mais os jovens dessa realidade e do conhecimento necessário para um bom debate e exercício de cargos públicos no Brasil. Logo, o problema seria... e você finaliza a sua redação retomando a tese com uma linhazinha e fechou o texto. Observa, gente, isso daqui é um projeto de intervenção. É um projeto de intervenção. Olha lá. É um exemplo de um projeto de intervenção. Quando eu falo propor uma solução para o problema, não é falar que precisa investir em ciclofaixa. Que precisa investir, eu sei. Eu quero saber como. Faço o desenvolvimento real de um projeto de intervenção. Olha só. Uma solução viável seria por meio de uma intervenção do Estado. Olha aqui o agente. Quem que vai fazer? Tudo bem? Criando um dia específico do ano letivo. O que vai fazer? Coloquei aqui, rapidamente. Em colégios públicos e privados. Onde será feito? Observe, olha a técnica que eu desenvolvi para você fazer uma conclusão, um projeto de intervenção completo para sua redação. Você deve responder algumas perguntinhas específicas para que o seu projeto fique completo. Eu falo isso desde 2013. 2013, desde o meu primeiro vídeo no YouTube, vocês podem procurar, eu falo sobre colocar um projeto de intervenção detalhado na redação. Só agora o pessoal tá começando a entender. Tá dando pra sacar? E eu mostro pra você como que é esse projeto. Responda algumas perguntinhas para deixar ele completo. Ó, quem vai fazer? O que vai fazer? Onde vai fazer? Olha essa sacada, gente. Que chamaria jovem politizado. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Essa conclusão eu criei baseada no tema seguinte, a participação dos jovens na política. Como melhorar? Como melhorar a participação dos jovens na política no Brasil atualmente, tudo bem? Nós temos poucos jovens participando ativamente, tudo bem? Então olha só, o programa vai chamar Jovem Politizado. O Estado é que vai fazer. Um dia específico do ano letivo, não vão ser, são todos os dias? Não, eu tô falando para você, um dia do ano letivo, em colégios públicos e privados, e o nome do projeto é Jovem Politizado. Existe um projeto de intervenção, mais projeto que um projeto que tem nome de projeto, você deu um nome pro projeto, criatura. Você deu um nome, é um projeto, tudo bem? Nele, o que vai acontecer nesse projeto, gente? Os jovens vão participar de palestras, workshops e debates. Com quem? Quem serão os envolvidos? Políticos, cientistas políticos e especialistas da área. Olha, professor, é verdade. Quem serão os envolvidos? Qual que vai ser a consequência? Tem que ter a consequência desse seu projeto. Ó, com isso, vai aproximar ainda mais os jovens desta realidade do conhecimento necessário para um debate e exercício de cargos públicos no Brasil. Olha, professor, faz todo sentido agora. Abriu a mente, meu amor. Depois disso daqui você não será mais o mesmo. Tudo bem? Então, criar um projeto de intervenção é escrever quem fará, onde fará, como fará, quem serão os envolvidos, quais são as consequências. Tente responder pelo menos 3 perguntinhas, 4 perguntinhas ao longo do seu projeto. E, principalmente, dê um nome ao seu projeto. Todos os meus alunos que dão nomes aos projetos costumam ter uma notinha muito melhor lá na 5ª competência que avalia isso. Tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, o Josen, que passou em primeiro lugar em medicina na USP, ele foi meu aluno ao longo de 2 anos, ele treinou redação comigo, então todas essas dicas, todas essas técnicas que eu estou passando para vocês, eu passei para ele. Ele tinha uma estrutura de conclusão que tinha um nome de projeto.
e ele sempre foi muito bem na redação. Tudo bem? Fica a dica para vocês. Construa essa estrutura também, eu vou falar um pouquinho disso ali na frente. Crie tópicos frasais de cada parágrafo. Eu deixei um espaço aqui só para eu mostrar. Eu sou muito boa de desenho, né, gente? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, você tem lá a sua folha de redação, certo? Você tem que criar os tópicos frasais. O que é um tópico frasal? É a ideia principal de cada parágrafo. Tudo bem? Todo parágrafo tem um tópico frasal. Qual que é o tópico frasal da introdução? A tese, que é o seu ponto de vista em terceira pessoa. O que eu indico aos meus alunos, isso faz parte da minha metodologia, da técnica que eu desenvolvi. Escrever o tópico frasal de cada parágrafo antes de começar a escrever cada parágrafo. Então, qual que é o tópico frasal da introdução? Qual que é o meu ponto de vista a respeito disso? Qual que é a ideia que eu vou desenvolver nesse primeiro, por exemplo, eu estou falando sobre saúde pública. Eu acredito que deve haver mudanças no sistema de saúde pública. Eu vou defender a ideia de deve haver mudanças no sistema de saúde pública no Brasil. Ponto. No primeiro parágrafo, eu vou explicar sobre a falta de médicos e por que faltam médicos no Brasil. Você vai dar lá seus argumentos. No segundo parágrafo, eu vou falar por que há pouco investimento. Por que há pouco investimento na saúde pública do país? E no quarto parágrafo, eu vou dar a solução que vai ser baseada na ideia X. Aí você vai colocar a ideia principal ali da sua solução, depois você vai desenvolver. Ou seja, escreva o tópico frasal de cada parágrafo antes de começar a escrevê-lo. Por quê? Porque assim você se mantém focado, não escreve mais do que precisa e evita a fuga do tema. Professora, a minha mente está explodindo hoje nessa aula. Você evita a fuga do tema, porque você, enquanto você escreve o parágrafo, você vai confirmando se, eu estou escrevendo aqui esse parágrafo, eu estou realmente falando sobre a falta de médicos ou já estou viajando aqui na maionese falando sobre outro assunto? Você vai confirmando, tudo bem? Fica a dica para você. Estude as técnicas de cada parte do texto e treine para escolher. Como assim as técnicas de cada parte do texto? Existem diversas técnicas de introdução, existem diversas técnicas de desenvolvimento, existem diversas técnicas de conclusão. Lembra que eu falei para você no comecinho da nossa aula, lá naquele Come Rápido que eu dei em você, que eu falei que redação não é dom, redação é técnica? É disso que eu tô falando. Você vai estudar a técnica de cada parte da redação e vai aplicar. Tudo bem? Estude e anote as técnicas gerais de cada parte da redação. Pratique cada uma. Você tem aí um período para praticar. Então você pega lá, vou falar aqui duas, né, pra gente comparar. Você escreve uma redação usando a técnica de introdução de enumerar problemas. Você coloca lá vários problemas que existem dentro daquele tema. Beleza? Desculpa. Ou você pode também usar uma outra técnica de introdução, que é fazer uma pergunta no final da introdução. Professora, pode fazer pergunta na introdução? Pode, é uma técnica, só que você começa o desenvolvimento respondendo essa pergunta. Você não pode deixar a pergunta no ar, tudo bem? Toda vez que o corretor ele pega a sua redação para ler e ele vê uma pergunta, ele já busca automaticamente a resposta. Você não pode deixar nada no ar, responda todas as perguntas. Então, você vai escrever uma redação, você escreve lá com uma técnica que é enumerar problemas. Aí na outra redação, você escreve fazendo a pergunta no final da introdução. Você começa a perceber qual que você se dá melhor. Qual é a técnica que você teve menos dificuldade para fazer? Tá dando para sacar? E aí você começa a criar uma estrutura. Olha, eu não vou usar a técnica de fazer pergunta no final, porque eu acho que eu senti um pouco de dificuldade. Mas quando eu enumerei problemas na introdução, eu me dei melhor. Eu acho que eu me senti mais à vontade fazendo isso. Então você começa a perceber qual técnica que você se dá melhor. Deu para sacar? Tudo bem, gente? E aí, coloquei, pratique cada uma, para que você consiga realmente escolher de forma eficaz aquela que você desenvolve melhor. Bons argumentos. Olha só, professora, meu Deus, professora, eu não tô acreditando. Bons argumentos, como me manter informado? Esse daqui, eu colocaria isso daqui uma aula só, né? Eu colocaria isso aqui, eu faria isso daqui em uma aula só. Mas eu vou colocar isso aqui pra você, que eu já tô passando tudo mesmo, que eu já não me controlo. Lembra que eu falei que eu não trabalho com aula resumo, eu trabalho com aula completa? Então eu já tô botando aqui pra você também, ó. Como
me manter informado? Como que eu construo um repertório para ter um bom argumento na hora da redação, professor? Como que eu faço isso? É só vendo jornal? Vamos lá. Consuma cultura. O que é cultura? Peças de teatro, museu, música, artistas que são referência, que você possa referência que você possa usar lá na sua redação. Muita gente, sei lá, cita Caetano Veloso, cita Chico Buarque, não é verdade? Filmes, livros, séries, revistas. Ah, professora, mas aqui na minha cidade, eu moro numa cidade pequena, não tem teatro. Assista pelo YouTube, tem tanta peça bacana aí que é divulgada no YouTube. No próprio serviço de Netflix tem muita peça bacana que você pode assistir também. Gente, hoje o online tem muito recurso, só não se informa quem não vai atrás. Vá atrás da informação, tudo bem? Aulas de atualidades. Por que, professora, que você colocou lá no seu curso da plataforma aulas de atualidades? Porque eu acho que é a forma mais rápida e mais eficiente de você ter argumentos e se manter informado sobre tudo o que está acontecendo na mídia e com quem sabe sobre o assunto, quem pode dar esses argumentos para vocês, que é um professor gabaritado para isso. Não sou eu que dou aula de atualidades, é um professor que tem gabarito para fazer isso para você, tudo bem? E aí, aula de atualidade, gente, é uma coisa que a gente vai mudando constantemente. A gente tem uma estrutura do curso de atualidades, mas sempre nós estamos inserindo novas aulas. Por quê? Por quê? Porque a atualidade é todo dia que está acontecendo. Então, aconteceu uma guerra, aconteceu uma bomba, uma notícia nova, tem que colocar lá a aula para vocês. Então, constantemente, isso é atualizado na plataforma, além, claro, da estrutura do curso em si. Então tem alguns assuntos que são constantes e nós já montamos uma estrutura fixa desse curso, beleza? Aulas de atualidades. Procure aí, professora, eu posso olhar no YouTube? Pode. Procure as aulas, busque se informar, tudo bem? Lá nos planos de estudos da plataforma, agora eu posso falar da minha, eu já coloco as aulas de atualidades para que o aluno consiga assistir um pouquinho cada semana ou a cada 2 semanas um conteúdo e se manter informado para melhorar os argumentos ao longo das aulas, tá bom? Regras de língua portuguesa. Tem que estudar, né? Se você sabe como usar bem a língua, como usar bem as conjunções, como ligar bem as palavras, as frases, as orações, os seus argumentos automaticamente ficarão mais claros, mais coesos, o que melhora ainda mais a sua nota. Show de bola? Redação nota máxima. Você tem que ler quem já fez corretamente. Tudo bem? Leia a redação de quem já fez corretamente. Veja lá a estrutura, o que o aluno fez. Vocês vão perceber que os alunos que tiram notas altas ou a nota máxima na redação não fez nada demais. É um texto simples, coeso, objetivo. Não precisa ficar complicando. E claro, use como exemplo. Não use a cópia. Use como exemplo. Veja, é verdade, ele estruturou um parágrafo aqui, a argumentação, a técnica que ele usou foi essa, eu acho essa técnica legal, olha o projeto de intervenção dele como ficou completinho. Use isso como um exemplo, tudo bem? Noticiário, né? Do Brasil e do mundo. Então, assistir, olha só a dica que eu vou dar aqui pra você, tá? Veja o jornal da emissora que você costuma assistir e veja o da outra emissora que você não costuma assistir. A mesma notícia é dada de diferentes formas. Às vezes você pega, numa revista, todo mundo já percebeu isso? Numa revista é dada a notícia de uma forma, na outra, por causa do editorial, do que aquela revista defende, é dada de uma outra forma. Tudo bem? Então, leia os 2 pontos de vista, assista os 2 pontos, veja vídeos no YouTube sobre aquele assunto que você se interessou, que você acha pertinente, aquela notícia, para que você consiga formar o seu argumento. Você olha uma pessoa falando tal coisa, você fala concordo, mas discordo em tais pontos. Aí a outra você assiste e fala concordo, discordo em tais pontos. É assim que você forma uma opinião, é assim que você melhora os seus argumentos, tudo bem? Seja crítico. Pense, qual é a minha opinião sobre isso e por quê? Gente, também não aceite tudo de primeira. Foi o que eu disse, vá em uma fonte, vá em outra fonte. Sempre que você assistir um vídeo, pode ser no YouTube, veja o que uma pessoa fala sobre aquilo e veja o que alguém que é contra aquilo fala também, para que você realmente forme a sua opinião. Não aceite tudo de primeira. Seja um ser pensante, seja crítico com as coisas. Reflita, qual que é a minha opinião sobre isso e por que eu penso dessa forma? Qual que é a minha história? E que ponto da minha história faz com que eu pense dessa forma? Tá dando pra sacar? Leia artigos de opinião.
Pegue revistas, né, jornais e leia os artigos de opinião que tem ali, porque no artigo de opinião, o que tem na opinião? Argumento. O cara traz argumentos para te convencer da opinião dele. Então veja os recursos que ele utiliza ali. Ao longo das nossas aulas do curso, eu tenho uma aula que eu falo justamente sobre isso, né? Como melhorar os seus argumentos. Eu mostro o que você tem que analisar, quais são os artifícios que você pode usar, quais as técnicas que você pode usar para melhorar a sua argumentação, para deixar o seu argumento mais forte, né? Então, na redação, temos um problema, você vai ter um problema lá e você vai ter que dar uma solução para este problema. Só que para falar sobre este problema, para provar que existe esse problema, você terá que dar argumentos, tudo bem? Conheça ideias diferentes das ideias que você defende e os artigos são a maneira, né, mais fácil de você entender as diferentes opiniões. Procure diversos autores. Sempre lembrando, eu sempre falo isso a vocês. Veja o que uma pessoa fala, veja o que o outro diz. É sempre legal pegar pontos de vista diferentes a respeito daquele assunto. Assim você enriquece o seu conhecimento, beleza? Plano de estudos. Agora sim, vamos entrar especificamente no plano de estudos. Como montar um planejamento eficiente? Como eu disse a vocês no comecinho da aula, eu falei disso daqui e eu montei um plano de estudos para 2 níveis. O aluno que não sabe como começar, que está começando agora a escrever redação, tudo bem? E um aluno que já tem uma produção escrita um pouquinho mais avançada, do intermediário para o avançado, tá? Aquele aluno que não está tão cru. Show? Então eu montei um planinho de estudos para os 2. Ah, professor, você me abraça, professor, vem aqui me dar um beijo nesse meu pescoço maravilhoso. Olha só, montar um planejamento de estudos faz com que você mantenha o foco, tenha tempo e estude outras disciplinas. Quando você monta um plano de estudos, e eu vou ter uma aula específica falando só sobre o plano de estudos de forma geral, como distribuir as matérias, aqui eu vou falar especificamente para redação, tá bom? Mas existe um plano de estudos geral. Então, quando você organiza, é muito mais difícil você sair do seu foco, você fugir da sua meta. Você ganha tempo, tudo bem? Você ganha tempo porque você não precisa ficar decidindo, acho que hoje eu vou fazer uma redação. Como acho que hoje? Você tem que ter certo o que você vai fazer naquele dia. Hoje é dia de estudar história, hoje é dia de estudar redação. Ponto. Você não perde tempo, você ganha tempo. E faz com que você estude outras disciplinas também de forma eficaz. Eu sei que não tem só língua portuguesa, gramática, interpretação de texto e redação para estudar. Você tem que colocar isso dentro da sua rotina, junto com outros conteúdos da sua prova, não é verdade? Aula exclusiva de plano de estudos. Eu vou fazer, vocês vão acompanhar uma aula exclusiva com o plano de estudos. O plano deve se adaptar à sua rotina e falei aqui já para você que eu vou fazer técnicas para 2 estágios de estudos, para quem está começando e para quem já faz produção textual, beleza? Reconhecendo o seu nível. Criei aqui nível 1 e nível 2. Quem que tá no nível 1? Coloca aí para mim nos comentários que eu quero ver depois. Você é aluno do nível 1 ou você é aluno do nível 2? Não tem certo nem errado, tá, gente? Tem gente que está começando a estudar agora e tem gente que já está estudando há algum tempo. Tranquilo. Nível 1. Não estudou, tudo bem? Ou estudou pouco sobre redação, tem um conhecimento um pouco mais raso sobre a produção textual. Tranquilo, tô aqui para te ajudar. E o aluno nível 2? O aluno que já tem conhecimento sobre técnicas de redação e processo de escrita. Tranquilo? Qual que é o seu nível? Primeira coisa, identifique, eu tô no nível 1, eu tô no nível 2. Por quê? Porque o plano de estudo que eu criei é diferente para cada nível. Show? Dá uma olhada aqui nesta tabela que eu criei. Quais são as orientações? Se você é um aluno do nível 1, ou seja, não estudou redação ainda, ou está começando a estudar, qual que é a frequência que eu te indico nesse começo? Pelo menos 4 vezes na semana. Aí eu coloquei para você ali, ó. Isso inclui pesquisa e atualidades, tá? Então não são 4 dias da sua semana basicamente estudando só redação, não é nada disso, tá? Quando eu digo estudar redação, você também vai assistir aulas de atualidades, você vai pesquisar sobre temas da mídia, isso também é um trabalho de pesquisa para redação, porque isso vai melhorar os seus argumentos. Aí eu coloquei um exemplo ali, é óbvio que você vai adaptar isso à sua rotina, tudo bem? Então, por exemplo, às terças, quartas e sextas, você
você vai estudar as técnicas de redação, você vai estudar atualidades e toda segunda-feira você vai enviar a redação. O que eu digo enviar? Por exemplo, se você é aluno da nossa plataforma, você vai enviar a redação para a plataforma. Se você não é aluno, você estuda com uma outra plataforma, se você estuda com seus amigos, a segunda-feira é o dia que você tira para produzir essa redação. Tudo bem? Planejamento. Planejamento. Se você está começando, o ideal é que você faça 2 redações por semana inicialmente. Só que aí eu montei um calendáriozinho aqui para você. Ô, professora, você é muito linda, muito maravilhosa. Olha só. Como você vai estar começando a aprender técnicas, a entender os argumentos, a atualidade, então tem muita coisa para você ver, eu recomendo que em janeiro e fevereiro, se for o seu caso, você faça uma redação por semana para pegar o ritmo. Aí chega em março, abril e maio, você tem que começar a exigir um pouquinho mais de você. 2 redações por semana, para você começar a ter mais facilidade nessa produção escrita. Junho e julho, eu sou muito bacana. Uma redação por semana, porque assim você ganha tempo, inclusive, para pegar um conteúdo que está mais acumulado ali de alguma matéria e começar a deixar esse conteúdo em dia, tudo bem? Eu levo em consideração que você vai acumular conteúdo porque eu sei que você é essa pessoa. Agosto, setembro e outubro, que já são os meses que vêm anteriores ali à sua prova, não tem conversa. 2 redações por semana, no mínimo, se você é um aluno iniciante, tudo bem? Pode adequar até mais redações de acordo com a sua necessidade de tempo. Então, sei lá, se você é aluno da nossa plataforma e você percebe que a sua nota ainda está estável, que você quer melhorar um pouquinho mais, então você tem que voltar para essas 2 redações por semana para você treinar cada vez mais. Tudo bem? E o tempo? Se você está iniciando seus estudos, no máximo 1h40 para fazer a redação. Ai, professora, eu preciso de pelo menos 2h30. Não existe. Se eu começar a te dar esse tempo de 2 horas para fazer uma redação, você não vai conseguir sair desse tempo nunca. Tudo bem? Você tem que ir diminuindo esse tempo gradativamente. 1h40, porque ali você tem 40 minutinhos para começar a estruturar o seu texto, né? Tudo bonitinho, porque nesse começo a gente sente mais dificuldade mesmo. Natural, normal, fique tranquilo, você travar bastante nesse início. Você vai começar a se soltar bem, eu vou ser muito sincera com você. A partir daqui, ó, julho, agosto, setembro, outubro, você vai ter uma estrutura mais fixa, você vai se sentir mais à vontade para escrever a redação, tranquilo? Então, 1h40 e diminua gradativamente. Por quê? Porque no dia da sua prova, você não vai ter 1h40 para fazer a redação. Você vai ter 1 hora para fazer essa redação, porque você tem questões a serem respondidas também, gabarito para preencher, folha de rascunho para passar limpo lá para a folha oficial. Então tem muita coisa para fazer no dia da prova. Acostume-se, tudo bem? A diminuir esse tempo gradativamente. Coloque um cronômetro. Quando você iniciar, agora é o meu horário de fazer a redação. Pega lá seu celular ou pega um cronômetro, põe lá 1h40. É esse o tempo que você tem. Deu para entender? Escuta o que eu tô te falando, não fica à vontade com qualquer tempo para fazer a redação, estabeleça um tempo, estabeleça uma meta e você vai começar a se adequar a essa meta. Show de bola? Agora, se você é um aluno no nível 2, aquele aluno que já faz mais redações, já tem uma produção escrita um pouquinho mais avançada, tá melhorando aí já nesse texto, já não tá tão cru, né, nos conhecimentos das técnicas do texto. Como que é um plano de estudos para você? Dá uma olhadinha aqui. O que eu indico? 3 vezes na semana, começar a estudar redação, isso inclui também pesquisa e atualidades, o que não deixa de ser um estudo também para outras coisas, né? Porque quando você estuda atualidades, você também está estudando para a prova, que cobra também a atualidade de você. Dica, né? Segundas e quartas estuda as técnicas e na sexta-feira você envia a redação lá para a plataforma ou faz a redação, troca com seu amigo, enfim, a forma que você tem aí para estudar e ter a avaliação da sua redação. Planejamento, 2 por semana também inicialmente. Aí, olha só que legal que eu sou. Janeiro e fevereiro, 1 por semana para você começar a pegar o ritmo. Já é um pouquinho diferente o calendário para você, ó. Março e abril, 2 por semana. Maio, junho e julho,
uma por semana, para você também ter tempo de colocar conteúdos em dia aí que pode ter acumulado. Se você não tiver conteúdo acumulado, mantenha 2 redações por semana. Agosto, setembro e outubro, sem conversa. 2 redações por semana para que você se mantenha focado, para que você tenha a técnica de fazer a redação muito clara na sua mente, porque já está chegando a sua prova e você não pode mais perder tempo, beleza? E o seu tempo inicial de estudos é o quê? 1h30 inicialmente. Se você já estiver aqui, né, janeiro e fevereiro, você pode começar com 1h30 e vá diminuindo gradativamente até chegar em 1 hora para fazer a redação inteira. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Olha só, orientações que servem tanto para o nível 1 e para o nível 2. Material. Você tem que ter um caderno grande ou uma pastinha aí específica só para a redação. Não fique fazendo suas redações. Lá na plataforma você fica com todas organizadas, você consegue ver as observações sempre, as notas e tudo mais, né? Então ali é mais fácil de organizar. Só que aí o que eu indico, tá? Sempre tenha um material só de redação. Então eu tenho um caderno aqui que todas as minhas redações estão nesse caderno, porque se você precisar fazer pesquisa, voltar, entender por que tirou uma nota ruim ou coisas do gênero, estão tudo lá juntinhas, porque isso, gente, é estudo, tudo bem? Isso é estudar. No site você pode digitar a redação, mas você também pode mandar a imagem dela para a gente corrigir. Eu indico que você envie a imagem, tá ok? Ou, se você prefere digitar, não tem problema, mas faça ela de forma manuscrita antes. Sabe por quê? Para você treinar a redação em 30 linhas. Se às vezes você faz só pela plataforma e eu não sei o tamanho da sua caligrafia, então é legal você fazer a redação primeiro com a sua mãozinha linda e maravilhosa e depois digitar ou tira foto nítida e manda pra gente corrigir, beleza? Não leia sobre o tema antes, mas leia depois. Quando você recebe lá o tema da semana, eu não indico aos alunos que leia, que vá pesquisar sobre aquele tema. O ideal é que você faça com os seus conhecimentos. Ah, tá bom. Não sei muito sobre esse tema aqui. Se você sair pesquisando, muito provavelmente você vai se sentir influenciado por muitas matérias que você vai ler. Então a redação acaba perdendo um pouco a ideia de ser autoral. Parece que eu estou lendo de um jornalista que escreveu. O ideal é que você faça com os seus conhecimentos. Depois que você entregar a redação, aí sim, pesquise sobre o tema. Vá se informar sobre o tema, não perca a oportunidade de aprender sobre aquilo, beleza? Porque aí você sabe que numa próxima redação com um tema semelhante ou aquele tema, você iria muito melhor porque você teria mais argumentos. Show de bola? Faça o mesmo texto com diferentes técnicas. Lembra lá que eu falei? Tem diversas técnicas de introdução, diversas técnicas de desenvolvimento, diversas técnicas de conclusão que eu ensino para vocês. Então faça um texto do mesmo tema com 2, 3 técnicas de introdução diferentes. Teste lá, veja aquela que você se dá melhor, a que você se sente mais à vontade, ou aquela que você viu que você tem uma nota melhor lá no site, né? Você manda, sei lá, mandou uma redação com uma técnica de introdução de enumerar problemas, mas quando você mandou fazendo um questionamento na introdução, fazendo uma pergunta no final da introdução e respondendo no desenvolvimento, sua nota foi muito melhor em todas as redações que você fez isso, ou seja, você percebe que você tem um pouco mais de facilidade nesse tipo de técnica, tudo bem? Primeiro semestre, pratique a reescrita. Se você está começando, se você já tem uma técnica um pouco mais avançada de redação, pratique a reescrita no primeiro semestre. O que é reescrita? Recebeu a redação, viu lá o que o corretor pediu para você melhorar, ou o que o seu amigo deu de observação para você, né? Vai lá e reescreva a redação tentando melhorar esses pontos. Assim você assimila o que você havia errado e não pratica mais o mesmo erro. A chance de você praticar em outras redações aquele mesmo erro diminui bastante. Show? Isso é aprender e estudar. Eita, professora! No segundo semestre, somente faça a reescrita do seu texto se necessário. Se o texto foi bem ruim, se o tema você não entendia nada, se você tirou uma nota muito baixa. Tudo bem? Então só vá reescrever se você realmente achar necessário, mas você não tem muito tempo a partir do segundo semestre para ficar reescrevendo o texto. Show de bola? Como estudar redação passo a passo? Para fechar, os 10 passos para escrever uma redação nota máxima, tudo bem? Primeira coisa, acesse um conteúdo didático. Show? Retomando aqui, vá assistir as videoaulas, vá ler blogs, entre em sites,
os e-books. Gente, quem tá na nossa lista VIP da plataforma, toda semana a gente manda um e-book diferente, com conteúdo diferente. Você recebe isso gratuitamente no seu e-mail. É conteúdo de graça no e-mail para aprender, tudo bem? Então, assista videoaulas. Você primeiro tem que ter acesso ao conteúdo com as técnicas de redação, de gramática, do que você precisa, certo? Segundo passo, faça anotações e os esquemas. Lembra lá que eu falei no comecinho da nossa aula? Os tópicos, comece a estruturar a sua redação fazendo o rascunho, beleza? Tópico frasal dos parágrafos e por aí vai. Terceiro passo, planeje os temas do mês, caso você não estude com a gente na plataforma. Então, se você está estudando de forma autônoma, não deixe para planejar os seus temas no dia que você vai fazer a redação ou na semana, não. Entra lá antes, faça o seu planejamento de estudos e já separe quais vão ser os temas do seu mês. Se naquele mês você tem que fazer 8 redações, separe 8 temas. Se naquele mês você tem que fazer 4 redações, separe os 4 temas. Se você estuda na nossa plataforma, você não precisa se preocupar porque o tema está lá disponível semanalmente. Toda semana a gente muda o tema para você, beleza? Quarto passo. Antes de iniciar a redação, aplique as técnicas que eu falei de organização do pensamento, tópico frasal e por aí vai. Show de bola? E quinto passo. Defina a sua estratégia para iniciar a redação. Como assim? Dependendo do mês e do seu grau de produção, comece a não alterar tanto as técnicas para começar a criar uma estrutura fixa. O que eu quero dizer com estrutura fixa? O Josen, que estudou com a gente, e todos os nossos alunos que estudam com a gente, tem uma estrutura fixa de redação. Lembra que eu falei que você tem que treinar todas as técnicas e você começa a entender qual que você se dá melhor? Você começa a criar sempre uma estrutura fixa. Toda minha redação eu inicio com enumeração de problemas, eu uso tal técnica de desenvolvimento sempre, eu uso tal estrutura de conclusão sempre. Você começa a criar uma estrutura fixa, assim você não perde mais tempo pensando em técnicas, você foca mais nos argumentos e em desenvolver bem a redação, beleza? Eu falo sobre isso. Se vocês quiserem uma aula só sobre estrutura fixa, coloquem nos comentários que eu posso fazer uma aula sobre isso para vocês, tá bom? Sexto passo, defina a estratégia de desenvolvimento e conclusão. Qual é a técnica que você vai usar no desenvolvimento e na conclusão? Tenta sempre usar a mesma, tá? Nesse comecinho, treine todas para você entender qual que você se dá melhor e depois comece sempre a tentar usar uma ou duas para você ver aquela que você se dá melhor, beleza? Próximo, sétimo passo, revisão. Nunca faça uma redação e envie ou passe direto para a folha oficial sem fazer uma revisão. E aí, ao longo das nossas aulas, eu explico para vocês algumas técnicas de revisão, como revisar a redação, como eliminar os erros da redação e entregar aquela que se torna mais próxima da nota 1000, porque a nota 1000 é possível tirar. E as redações que tiram nota 1000 no Enem ou no vestibular ou no concurso, gente, já falei, não são redações perfeitas, mas são redações com menos erros possíveis, tudo bem? E isso todo mundo é capaz de fazer. Show de bola? Envia a sua redação. Professora, eu não estudo na plataforma, o que eu faço? Troque texto com seus amigos, cada um, estou estudando com meu amigo aqui, professora, eu vou fazer uma redação sobre determinado tema, ele vai fazer sobre outro, cada um dá a redação um para o outro, a gente troca, a gente lê, a gente faz algumas observações um para o outro para ir melhorando, tudo bem? O outro, como leitor, é muito importante para entender o seu texto. Dá para a mãe, dá para o tio aí, fala para todo mundo ir lendo, fala assim, lê essa redação aqui, qual que é o tema? O que você acha que é o tema da redação? Não fala o tema para a pessoa. Pergunta para a pessoa depois, qual que você acha que é o tema dessa redação? Você concorda, você discorda, você entendeu? Faça perguntas também para a pessoa te falar. Nono passo, reescrita se necessário, tudo bem? Lá naquele primeiro semestre, se você perceber que muitas redações estão indo, você está tirando uma nota ruim, né? Pratique a reescrita para você fixar quais erros que você está praticando constantemente e evitar fazer na próxima redação. E 10º passo, acompanhe a sua evolução. Veja as suas notas. É óbvio, existem alguns temas que você desenvolverá melhor, outros você não vai desenvolver tão bem, mas é muito importante, né, e a gente vê isso dentro da nossa plataforma, como que o aluno está indo, como que você está indo em cada competência, e a gente começa a pegar no seu pé, sabe? Você já está 3 redações errando bastante na competência 1. Vamos lá, o que a gente pode fazer para melhorar isso daí?
Tudo bem? A gente tem uns dados, né, que a gente fornece para vocês que você consegue acompanhar a sua evolução. Entenda, nem todos os temas nós desenvolvemos com perfeição, mas existem algumas coisas que não podem mais ocorrer. Então, se você errava, sei lá, se você está estudando com a gente e na competência 1 você sempre estava tirando uma nota muito baixa, vai chegar um momento que a gente vai te dar muitas indicações, você vai estudar e você vai começar a melhorar na competência 1. Se não melhorar, alguma coisa está acontecendo. Tá dando para sacar? Então, tem que acompanhar, você tem que saber em onde você está melhor, qual a competência que você está indo melhor, qual você está indo pior, para que você consiga melhorar. Outra professora, 2 de você, se uma já tá bom, imagine 2, não é verdade? Olha eu ali, ó que bonita, ó que perfeição. Então não deixe de entrar lá na nossa plataforma, redaçãoegramática.com.br, para ter acesso aos nossos cursos completos. Tem também o nosso Facebook, meu Instagram maravilhoso, cheio de dicas incríveis. E claro, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube incrível, maravilhoso, indique para seus amigos. Vocês gostaram dessa aula? Aula maravilhosa, aula emocionante? Coloca aí embaixo, professora, amei a aula. Fiquei até o final. A aula é longa? A aula é longa, mas está completinha para você. Quem seguir essas dicas, gente, ao longo de todo o ano, não tem como se dar mal, beleza? Confie em você, confie no seu potencial, foco na sua meta e bora ser aprovado. Até o nosso próximo encontro e tchau!